vocês? Boa tarde. Eu passei aqui para fazer um vídeo falando um pouco sobre a postagem de hoje, tá? Para vocês entenderem. Vamos lá. Hoje, na nossa primeira postagem antecipada do mês de maio, a gente tem dicas de leitura hoje, que é sobre um livro do autor e psicólogo Augusto Cury, que se chama Insubstituível. Eu vou falar um pouquinho do prefácio do livro, tá? Que vai da página 4 e 5. O que o livro Você é Insubstituível traz pra gente? O livro Insubstituível, ele vai tratar dos mais variados temas sobre a nossa vida, como o amor pela vida, que de alguma forma esse sentimento ele é habitado em nós como cada ser humano, e ele vai nos contar sobre a sua biografia. O que seria isso? Eu vou falar um pouquinho da introdução também. Você, enquanto indivíduo, você já se imaginou se até hoje a sua história não fosse contada através de um livro e que agora em diante ela será contada pelo menos por algumas partes? E por meio disso, você vai descobrir que por meio de alguns fatos relevantes, que de alguma forma fez com que ela se tornasse sendo como um dos maiores vencedores do mundo, sendo como um dos mais corajosos dos seres, um dos mais que já cometeram loucuras de amor para que pudesse estar vivo. Vou falar do capítulo 1, que é intitulado de Pão, que pão falta em sua vida. Nós, como todo ser humano, a gente já passou ou até mesmo por algum momento de muita turbulência na vida, não é mesmo? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. O que tem faltado na sua vida para você? A alegria que temos na alma? Algumas pessoas lutam pela sobrevivência. Para uns falta um pão na mesa, outras pessoas são ricas ou abastadas e acabam mendigando o pão da tranquilidade e também da felicidade. A continuação do capítulo 1. Pois quando o homem ele for explorar de uma forma intensa o pequeno átomo que se encontra ali, localizado dentro do seu imenso espaço, e assim disser que domina o mundo, só quando ele conquistar as suas mais complexas tecnologias, ou até mesmo dizer que sabe tudo, então terá o tempo para voltar para dentro de si mesmo. E durante esse momento ele vai descobrir que cometa que cometeu um grande erro. Qual seria esse grande erro que ele cometeu? Que de alguma forma ele vai entender que apenas dominou o mundo de fora, mas não dominou o mundo de dentro, que são os imensos territórios da alma. Do capítulo 2 eu vou falar um pouquinho. E quando isso acontecer, algo novo acontecerá. Ele encontrará pela segunda vez uma de suas maiores invenções, que é a roda. Mas de alguma forma será, sim, a roda da emoção. E quando encontrá-la, ele irá percorrer os territórios até então pouco explorados. E assim, por fim, ele vai encontrar o que tanto procurou, que é o amor pela vida e o amor pelo autor da vida. O capítulo 3. Ao pesquisar a felicidade, os cientistas eles vão fazer por meio de estatísticas, mas ele os confundiu, assim dizendo, pois a lógica numérica, porém, a gente jamais poderá entender a lógica da emoção, e mesmo perturbado ao descobrirem que o mundo da emoção ele é indecifrável, mas ela os confundiu, dizendo que a lógica numérica, ela jamais compreenderá a lógica da emoção, pois os perturbados, eles descobriram que o mundo da emoção, ele é considerado algo indecifrável. Novamente. Vou falar um pouquinho do capítulo 4 para vocês, bem rapidinho, em que você contempla o belo? O que seria contemplar o belo? Pois dentro do mundo da emoção, as suas principais palavras-chave são o treinamento e a educação, tá? Você, enquanto indivíduo, precisa treinar sua emoção para que você possa ser feliz. E, acima de tudo, você tem que educá-la para que você consiga superar suas perdas e também frustrações. Caso ao contrário, a sua emoção ela nunca será tão estável,
ou capaz de contemplar o belo dentro de seus pequenos eventos da rotina diária. Você contempla o belo? Eu deixo essa pergunta para vocês pensarem e refletirem. Próximo capítulo, capítulo 5. A gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece, pois todos nós, de alguma forma, temos que aproveitar as oportunidades que a vida vem a nos oferecer. E nós precisamos encontrar os oásis dos nossos desertos. Por exemplo, os perdedores, eles veem os raios. Os vencedores, eles veem a chuva como uma oportunidade de cultivar. E muitas vezes os perdedores, eles acabam se paralisando diante das suas perdas e fracassos. E os vencedores, eles veem como uma oportunidade de começar tudo de novo. Por isso que eu desejo que você venha a ser um grande empreendedor. Eu vou falar no finalzinho do livro, tá? Para você entender. Se você não existisse, o universo ele não seria o mesmo. E diante disso, que seja inesquecível que para o autor da vida e para muitas pessoas que o conhecem e para mim que escrevi a parte da sua biografia nesse livro, que é Você é Insubstituível, você já não é mais uma pessoa na multidão e todos nós consideramos você enquanto um ser humano insubstituível. E para fechar o nosso vídeo da postagem de hoje, eu vou falar de algumas sugestões de leitura do Augusto Cury. O livro 1 é O Vendedor de Sonhos, o Chamado. O livro 2 é A Gestão da Emoção. O livro 3, Você é Insubstituível.